Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão número 27 do ENAD 2017 da Engenharia Elétrica, que trata sobre capacitores, ok? Então vamos lá, vamos começar. Questão número 27, ENAD 2017, que diz assim: capacitores são elementos empregados em circuitos elétricos, podendo atuar como filtros, armazenadores de energia e na correção de fator de potência, para citar alguns exemplos. A figura a seguir ilustra dois capacitores de placas paralelas com as mesmas dimensões, porém com diferentes dielétricos, ε1 diferente de ε2, entre as placas condutoras. Então, mesmas dimensões, ou seja, a mesma área, né, da seção reta, né, dos capacitores, e a distância entre as placas também são idênticas. A diferença é no que diz respeito à questão dos dielétricos, né? 1 e 2. Capacitor 1 e capacitor 2. A partir desses dados, avalie as afirmações a seguir. 1. A energia armazenada nos capacitores depende do campo magnético entre as placas condutoras. 2. O valor da capacitância é diretamente proporcional ao valor da constante dielétrica ou permissividade elétrica relativa do material presente entre as placas condutoras dos capacitores. Se ε1 menor que ε2, o valor da capacitância do capacitor 1 é menor que o valor da capacitância do capacitor 2. Então, seguindo, é correto que se afirma em... Aí seguem as alternativas. Então, vamos lá. Novamente a figura aqui dos dois capacitores. Vamos analisar cada uma das afirmações e verificar se são falsas ou verdadeiras. A primeira, a energia armazenada nos capacitores depende do campo magnético entre as placas condutoras. Então aqui, de cara, quando a gente trata sobre capacitor, a gente está falando de campo elétrico e não campo magnético. Campo magnético se relaciona aos indutores. Então, de cara aqui eu já consigo definir que essa afirmação é falsa, tá? Então, esta afirmação é falsa, pois a energia armazenada nos capacitores está associada ao campo elétrico existente entre as placas, tá? Já o campo magnético está associado aos indutores. Vamos agora verificar a afirmação 2. O valor da capacitância é diretamente proporcional ao valor da constante dielétrica ou permissividade elétrica relativa do material presente entre as placas condutoras dos capacitores. Então vejamos. Vamos analisar alguns pontos interessantes aqui. Então esta afirmação é verdadeira, né? Quando ele fala aqui que o valor da capacitância é diretamente proporcional ao valor da constante dielétrica. Pois a expressão, né, que nos dá a capacitância é capacitância igual a permissividade, a constante dielétrica ou permissividade elétrica, né, vezes a área, né, da seção reta do capacitor dividido pela distância entre as placas. Então, a gente percebe aqui que, diretamente na expressão, que a capacitância é diretamente proporcional à constante dielétrica ou permissividade elétrica e também diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância entre as placas. Então, a afirmação é correta, é verdadeira, pois a capacitância é obtida pela expressão, como já falamos, capacitância é igual a permissividade vezes a área dividido pela distância entre as placas, onde ε corresponde à permissividade elétrica. Assim, podemos afirmar que a capacitância é diretamente proporcional à permissividade elétrica, como já mencionamos. Então, afirmação 2, verdadeira. Finalmente, a afirmação número 3. Se a permissividade, né, do capacitor 1 menor que a permissividade do 2, o valor da capacitância do capacitor 1
é menor que o valor da capacitância do capacitor 2. Aqui, né, a gente pode analisar, né, diretamente da própria expressão, tá? Que já vimos na análise da afirmativa 2. Então, de cara a gente já vê que ela é verdadeira, né? Por quê? Porque a capacitância é diretamente proporcional à permissividade. Se a permissividade de 1 é menor do que a de 2, o valor da capacitância de 1, logicamente, vai ter que ser menor que o valor da capacitância de 2. Portanto, esta afirmação é verdadeira, pois a capacitância é obtida pela expressão, como já falamos, C igual a permissividade vezes a área sobre a distância entre as placas, e como permissividade do 1 menor que a permissividade do 2, então capacitância do 1 menor que a capacitância do 2. Afirmativa 3, verdadeira. Com isso, né, a gente pode analisar aqui as alternativas, né? É correto que se afirma em a 1 está errada, a 2 e a 3 estão certas. Então, a alternativa correta é aqui, né? Alternativa D. Beleza? Com isso, concluímos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Conto com a sua presença no próximo vídeo, desejando a você excelentes estudos. Obrigado.